Bora começar. Tem uma intrusa aqui, ó, uma intrusinha aqui, ó. A Lolita já veio dar o ar da graça dela. Olá, eu sou Felipe Restini, Hair Grandmaster em cabelos perfeitos e salões de sucesso. E nessa aula eu vou mostrar pra você o que você tem que fazer, o que você tem que parar de fazer e o que você tem que começar a fazer para conseguir fazer liso perfeito em loiro, em colorido, em grisalho, sem amarelar e sem desbotar o cabelo. Felipe, isso é possível? É. Felipe, que produto é esse? Não é produto. O produto que você já usa aí é capaz de fazer um liso e loiro, um liso e coloração sem desbotar e sem amarelar. A primeira coisa que eu vou trazer aqui para você, e depois a gente vai aqui desvendar 5 pontos de atenção da metodologia que existe para você conseguir fazer liso perfeito sem amarelar e sem desbotar, e depois eu vou te mostrar como lucrar e como faturar 5 vezes mais do que você fatura e lucra. Nós vamos começar com o principal problema que causa o amarelamento e o desbotamento. Depois eu vou te dar a solução, que é dividida em 5 pontos principais, e aí depois nós vamos para como lucrar e faturar 5 vezes mais, usando isso que você vai aprender aqui nesta aula. Você quer começar na profissão? Eu posso começar só com um progressivo e só com escovas? Não só pode, como deve. O primeiro degrau ali para você começar, na minha visão aqui, pensando na ciência por trás do cabelo e das químicas e tudo mais, pensando em tudo que tem na nossa profissão, o liso é o melhor lugar para você começar. Sabe por quê? Porque ele é o que mais mulheres no Brasil quer fazer, ou seja, tem uma demanda gigantesca. É o que menos a galera consegue fazer perfeito, é o que menos os cabeleireiros conseguem fazer perfeito. É o mais rápido de aprender e é o mais barato para você começar. É a química mais barata que tem para você começar. Bora começar então. Se você faz liso em cabelo loiro sem amarelar, você já tá entre os 5% mais valorizados. Porque, ó, olha esse quadradinho aqui, ó. Isso aqui são os cabeleireiros do Brasil, tá? Todos os cabeleireiros do Brasil estão aqui. Quem consegue fazer liso e loiro, liso e coloração sem desbotar e sem amarelar, é só esse pedacinho aqui, ó. Só que adivinha quem que quer fazer liso e loiro, liso e coloração sem desbotar e sem amarelar? Todo mundo que tem loiro e todo mundo que tem coloração e que quer alisar. Que é a imensa maioria das mulheres no Brasil. 80% das mulheres querem ter um liso perfeito. Qual que é o grande problema? E aqui eu já vou chamar, eu já vou começar esfregando na cara de todo mundo. Ó, e tá tudo bem, é no bom sentido, é com carinho que eu vou esfregar. Vou esfregar na cara de todo mundo um estudo científico que prova que o problema que causa o desbotamento e o amarelamento é um só, é o calor. E agora, estudo científico na tela. Tá lá, vamos compartilhar aqui com você o estudo científico que comprova que é o calor que amarela e desbota o cabelo da sua cliente na hora do alisamento. Dá uma olhada aí, ó. Esse é um estudo científico, uma tese de doutorado da Ana Carolina Santos Nogueira, sob a orientação da professora doutora Inês Joex. E aqui eu peguei só a parte onde ela coloca a conclusão desse estudo. É um estudo bastante extenso, pra você ter uma ideia, os resultados estão na página 36. Show de bola, ó. É um estudo da fotodegradação do cabelo, influência da pigmentação da fibra capilar. Observa-se um aumento nesse parâmetro com o tempo de exposição. Qual parâmetro? Ó? Comprovando que a radiação infravermelha é a causa do amarelecimento do cabelo. E nesse estudo ela também fala sobre o desbotamento e a conclusão é a mesma. Radiação infravermelha, sabe? Já ouviu falar aquelas coisas de visão infravermelha? Visão de calor e tudo mais? O que é infravermelho? Infravermelho são ondas, né? Tipo onda de luz, só que o infravermelho, o olho humano não consegue enxergar. Só que nós conseguimos sentir a radiação infravermelha. O Sol emite radiação infravermelha. Você emite infravermelho, eu emito infravermelho e até a Lola emite infravermelho. Porque a radiação infravermelha, apesar da gente não ver, nós sentimos ela como calor. Então, radiação infravermelha nada mais é do que calor, temperatura alta. Então, olha só, ela comprovou que o calor é o que amarela o cabelo. Felipe, mas por que quando eu faço progressiva, o cabelo amarela e quando eu faço escova de fim de semana, o cabelo não amarela, quando não tá com o produto da progressiva? Por causa de 2 motivos. Primeiro, quando você vai fazer uma escova de final de semana, dificilmente você usa a mesma carga de calor que você usa para fazer um alisamento. Segundo, a progressiva quando eu falo, galera, é APA, tá? Ácidas orgânicas, selagem, botox, todas as progressivas
que tem aí. Tudo que não é tioglicolato, nem guanidina, nem hidróxido de sódio, é tudo APA, alisamento permanente ácido. O segundo motivo é que os APAs servem como catalisador. O que é catalisador, Felipe? É tipo assim, ó, catalisador é uma parada que acelera a reação de algo. É um acelerador, um catalisador. É tipo assim, madeira pega fogo, não pega? Se eu riscar um fósforo e colocar aqui nessa mesa, vai pegar fogo na mesa? Olha, dificilmente. Muito provavelmente o palito de fósforo vai dar uma queimadinha na mesa, mas não vai virar um incêndio. Agora, e se eu tacar gasolina aqui? O que vai acontecer? Vai dar uma explosão e é capaz de pegar fogo na casa inteira. Então o que eu quero dizer com isso? Que o APA ele serve como um catalisador. Ele exacerba, ele aumenta o poder de amarelamento do calor. Mas só o APA sozinho não tem o poder de desbotar nem de amarelar o cabelo. Beleza, Felipe, o problema é o calor. O calor é o que faz o cabelo amarelar, tá? E aí, só para concluir a questão do catalisador, o cabelo amarela de qualquer jeito quando você coloca calor. Só que quando tá sem o APA, ele dá uma amareladinha de leve. Quando você usa o APA, isso exacerba e aí a gente precisa resolver esse problema, tá? Se você pensa que a solução são aquelas progressivas azuis e roxas, qual que é o problema da progressiva azul ou roxa? O problema dela é que ela não evita o amarelamento. O cabelo amarela de qualquer jeito. Só que ela tem um pigmento lá que ela acaba matizando depois. Só que aí a sua cliente vai para casa, lava algumas vezes e essa matização, esse pigmento, sai e revela o amarelão que você deixou no cabelo dela, que nem você viu. Tem algumas que voltam e reclamam, e para essas você tem que levantar a mão pro céu. Mas tem umas que nunca mais voltam e falam mal de você aos quatro cantos e você nem fica sabendo. Eu soube que a selagem que contém carbocisteína amarela os cabelos. Então, não existe nenhuma relação da carbocisteína com amarelar o cabelo. Inclusive porque o próprio cabelo tem na sua composição carbocisteína. E assim, não é o produto que vai resolver o teu problema. Sabe qual que é a solução para isso? Ora, se o problema é o calor, a solução é o controle do calor. Como que se controla o calor? Porque é óbvio, a gente precisa do calor para fixar a forma do cabelo na forma lisa. Como é que funciona o alisamento aqui? Rapidamente, os APAs eles funcionam da seguinte maneira. Você tem aqui as estruturas do cabelo, as pontes de sulfeto, que são as estruturas microscópicas que dão a forma para o cabelo. E aí, o APA, que é a sua ácido orgânica, selagem, botox, plastias, etc. Qualquer produto aí que você tenha que não seja tioglicolato, guanidina ou hidróxido de sódio é um APA, um alisamento permanente ácido. Felipe, é tudo a mesma coisa? Basicamente sim. APA, o que ele faz? Ele é como se ele amolecesse o cimento. É como se ele deixasse essas pontes de sulfeto remoldáveis. É a mesma coisa que quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo, que a massa tá moldável e você coloca numa forma, a hora que assa, endurece o bolo. O bolo cresce e endurece. A mesma coisa acontece aqui. Quando você seca o cabelo com calor, o que acontece? Aqui tá moldável, então a gente pega e estica o cabelo, né? Ali mantém ele esticado e seca com calor, e aí existe a fixação, a refixação na nova forma, na forma em que o cabelo estiver, existe a fixação na forma lisa e o cabelo fica liso de maneira permanente. Se a gente precisa do calor, a gente não pode tirar o calor. Então o que a gente precisa é de um equilíbrio perfeito entre a necessidade do calor no processo químico e o efeito de amarelamento e desbotamento do cabelo. Então a gente precisa equilibrar esses dois para a gente ter o máximo de alisamento sem amarelar e sem desbotar. É um ajuste fino. E tem 5 coisas que estão nas suas mãos, no seu poder. Depende só de você, cabeleireiro, não importa o equipamento que você usa, não importa o produto que você use, está na tua mão, está na tua técnica controlar esse calor. Por quê? Porque o controle de calor é feito através de método de trabalho. Não produto, nem nada disso. Síntese de ativos. O que raios é síntese de ativos? Durante toda a minha busca por conseguir fazer um ISO perfeito, porque lá atrás eu tinha as mesmas dificuldades que você tem. Eu era muito parecido com cada um que está aqui, com você que está me assistindo. Eu também não conseguia fazer liso perfeito, muito menos liso e loiro. Mas eu fui estudando, fui pesquisando, fui atrás até de artigos científicos que na época não existiam em português, não tinha no Brasil, fui atrás deles fora do Brasil. Cheguei a montar até um mini laboratório no meu salão para fazer
fazer testes e fazer mais pesquisas, porque não tinha coisa por aí, né? Eu tive que fazer os meus próprios testes e pesquisas. E aí, eu fui descobrindo várias coisas. E uma das coisas que eu descobri é que o amarelamento e o desbotamento do cabelo, eles são mais acentuados quando o cabelo tá com uma saúde capilar não muito boa, né? Então, contando a história da síntese aqui. Porque o que acontece? O cabelo tem 3 características principais que eu chamo de 3 R's, que é a resistência, a resiliência e a reatividade. E o que é o amarelamento? Se a gente for pensar, qual é a ação que o calor faz no cabelo que causa o amarelamento? É simples, ó. O cabelo tá lá, todo lindo e belo. Faz de conta que eu sei desenhar e que você entendeu que isso aqui é um monte de camada de cutícula. Se a gente for olhar lá microscopicamente mesmo na parada, o que a gente vai ter? A gente vai ter lá as cadeias de queratina, etc. E a gente vai ter os pigmentos naturais ou artificiais do cabelo. O calor, ele tem um poder de destruição da matéria. Ele destrói o cabelo, né? Ele agride o cabelo, ele dilacera, ele simplesmente faz evaporar, digamos assim, as partes do cabelo, né? Tanto que quanto mais calor você bota num cabelo, se você bota calor excessivo, ele pode se partir, porque ele está sendo destruído por causa do calor. A mesma coisa acontece com o pigmento. Então, por que um cabelo desbota? Por que o calor desbota um cabelo? Não é porque ele tira a tinta ou o pigmento. Ele implode, ele explode o pigmento. Ele vai lá e destrói, o pigmento deixa de existir ali. Ele é destruído completamente. E o amarelamento acontece também pela destruição de pigmento e pela própria destruição do cabelo, tá? Existe essa mudança de cor por causa da destruição que ele faz no pigmento que ainda tá lá. Mesmo se o cabelo for branco, ele ainda tem ali essas moléculas que, ao serem destruídas, elas acabam causando uma mudança de cor. Se é a destruição que vai causar o amarelamento, quanto mais frágil está o cabelo, quanto menos saudável está o cabelo, mais suscetível ao amarelamento ele é. Por quê? Porque o cabelo que não está saudável, ele tem uma reatividade comprometida, ele não reage como um cabelo normal deveria reagir, ele reage diferente. É só você pensar, por exemplo, quando você tem problema com chumbar um cabelo, quais são os cabelos que mais chumbam, que mais correm o risco de chumbar? Você já observou? São os cabelos danificados, ressecados, são os cabelos com problemas, os cabelos que não estão saudáveis. E observando tudo isso, comecei a pensar, cara, se eu der uma bombada no cabelo, se eu der uma vitaminada nesse cabelo, ele vai amarelar menos. Foi aí que eu criei a síntese de ativos. Eu peguei ativos necessários para a saúde capilar e no desenvolvimento do método Lisos 2.0, eu encaixei pontos de depósito de ativos tratantes durante o processo de alisamento, de modo que fortalecesse o cabelo e potencializasse, aumentasse o poder de alisamento do alisante e diminuísse drasticamente o amarelamento desse cabelo. A síntese de ativos sozinha, ela não é capaz de evitar completamente o amarelamento, mas diminui bastante. E isso, junto com as outras 4 coisas que nós vamos ver aqui juntos, aí você consegue zerar o amarelamento e o desbotamento. Então essa síntese de ativos tem a função de aumentar a resistência, a resiliência e a reatividade do cabelo. Então, de quebra, a gente tem um cabelo que vai alisar mais fácil e não vai amarelar nem desbotar, tá? E a síntese, ela é usada sempre junto com uma outra parada, que é uma das outras. Então, a síntese de ativos é você pegar o ativo, né, que o cabelo está necessitando, por exemplo, um ativo reconstrutor, um ativo nutritivo, e você vai colocar esse ativo junto com o cabelo ali enquanto o processo está acontecendo. Então, existe a síntese de ativos, por exemplo, na hora da aplicação do produto. Existe a síntese de ativos na hora de pôr o calor, na hora de pôr a escova, né, o secador, no caso, e na hora de pôr a chapa. E essa síntese de ativos, o ativo, ele vai entrar ali e vai meio que dar a mãozinha pro cabelo, falar, vem cabelo que eu te protejo, vem cabelo que eu não vou deixar destruir seus pigmentos e você ficar desbotadinho. E isso faz parte de um método maior, que é o método Lisos 2.0, que essa parte eu chamo de saúde capilar 360 graus. O que é saúde capilar 360 graus? 360 graus é uma circunferência completa. Eu comecei a ver que quanto mais saudável o cabelo tá, mais ele alisa, menos ele desbota, menos ele amarela, menos trabalho ele dá, menos tempo você gasta com o cabelo. E eu criei a saúde capilar 360 graus, que é você, o tempo todo, em cada passinho, em tudo que você vai fazer no cabelo, você colocar ativos tratantes para você melhorar a saúde do cabelo em todos os momentos. Além dos benefícios que eu já citei, você consegue entregar um cabelo
muito mais saudável do que na hora que a sua cliente sentou na sua cadeira. Olha só que loucura. Dito tudo isso, vamos pro próximo? Mas vem cá, botar ativo tratante não vai interferir no alisamento? Vai interferir no alisamento fazendo o cabelo alisar mais. O grande lance é o seguinte, síntese de ativos não é simplesmente você pegar um produto e botar lá no cabelo e vamos que vamos. Existe um momento certo e a quantidade certa para você fazer isso. Eu demorei anos para descobrir esse equilíbrio, essa equalização certa, para você conseguir evitar, né, conseguir dar essa vitaminada no cabelo, sem prejudicar, né, sem diluir, digamos assim, o produto, sem diluir o processo. Só que aí você coloca nos momentos certos em que isso não vai influenciar, por exemplo, na diluição. Então nós vamos falar agora do irmãozinho da síntese de ativos, que é o protetor térmico. O que o protetor térmico faz? Imagina que cada caneta dessa daqui seja um fio de cabelo, tá? Como que é o cabelo? O cabelo, geralmente, ele tem esse formato cilíndrico aqui, né? O cabelo não é uma fitinha. O cabelo tá lá. Se você pegar os cabelos e olhar assim, ó, como que a gente veria isso? Algo mais ou menos assim, né? Ó. Uma mecha de cabelo, a gente veria mais ou menos assim. Por quê? Porque uma mecha de cabelo não é uma fileirinha única de fios também. Ela é um monte de camadinhas, um fiozinho em cima do outro, um fiozinho do lado do outro, tudo juntinho. Que quando a gente vai fazer a escova e a chapa, então a gente pega a mecha, a gente não pega cada fio para fazer escova e chapa. E aí o que acontece? Onde que entra então o protetor térmico? Por que usar o protetor térmico? Como o próprio nome diz, o protetor térmico vai proteger o cabelo do calor. E aqui, ó, primeiro a vírgula, tá? Toma cuidado com produtos termoativos. Produto termoativo são produtos que são ativados pelo calor. Agora, protetor térmico são produtos que protegem contra o calor. Felipe, mas se eu usar protetor térmico, ele vai proteger do calor e não vai ter calor suficiente para alisar. E não, o protetor térmico não tem esse poder todo de bloquear o calor. Ele protege. É igual um protetor solar. Se você passa um protetor solar, por exemplo, na sua pele e vai para o sol, ele protege, ele evita queimaduras? Evita. Mas experimenta passar protetor solar e ficar no sol torrando o dia inteiro. Você vai se queimar, de qualquer jeito. O protetor térmico, ele tem duas coisas, né? Então você vai aplicar o protetor térmico. E aí, a hora que você for colocar o calor, uma chapa, por exemplo, né? A chapa é mais fácil de desenhar. O que acontece? Se você não usa protetor térmico, o que acontece? A chapa, ela vai pegar primeiro nessa camada de fios aqui e nessa camada de fios aqui. O que vai acontecer? Vai tostar essas camadas, vai agredir muito, essas camadas vão amarelar, vão desbotar, vão ser destruídas. E a parte do meio aqui? Pode ser que não pegue calor suficiente para você conseguir o alisamento. É por isso que muitas vezes você amarela o cabelo e ainda por cima não consegue um liso perfeito. Faz sentido? Agora aqui, ó, o protetor térmico, o que ele faz? Ele dá uma segurada no calor que tá aqui nas camadas mais próximas da chapa, e aí, com isso, ele também faz uma difusão de calor. O que o protetor faz? Ele, basicamente, ele distribui o calor por toda a mecha, por todos os fios de maneira mais homogênea. Então você tem um controle do calor excessivo e, ao mesmo tempo, um abraço quentinho para os fios que estão mais longe da chapa. Faz sentido? É por isso que você vai usar o protetor térmico. Basicamente, você vai aplicar ali, dependendo da saúde do cabelo. Você tem que analisar uma série de coisas do cabelo. Espessura do fio, o grau de saúde desse cabelo, a resistência desse cabelo. Você vai analisar isso e aí você vai usar a quantidade indicada para cada tipo de cabelo. Para você ter uma ideia, no método Liso 2.0, existe um GPS, existe um mapa de, ó, se o cabelo for fino e frágil e tal, você vai usar essas quantidades aqui de síntese, essas quantidades. Se o cabelo for mais saudável, você vai usar essas quantidades aqui, tal jeito, assim. Então, cada cabelo, é aí que entra a parada, né? Qual que é o problema da maioria dos workshops, cursos de marca e cursos profissionalizantes? E até mesmo tutorial de internet. A pessoa pega um cabelo lá e faz um cabelo. Só que o cabelo que você vai fazer no salão é diferente daquele cabelo que você vai fazer lá. E é por isso também que técnica de rótulo de produto não funciona, porque o rótulo de produto ele é feito para um tipo de cabelo, mas e os outros tipos de cabelo? É por isso que você tem que ter um mapa, que lá no método Liso 2.0 eu chamo de GPS. É um GPS mesmo, tipo um Uber da vida, que você fala, ó, eu quero ir daqui até lá e ele mostra o caminhozinho. É isso, GPS Liso 2.0. Beleza? Então o protetor térmico que você vai aplicar,
sempre antes de usar fontes de calor. Vai usar secador? Protetor nele. Vai usar chapinha? Protetor nele. Como é que eu sei se um protetor térmico funciona? Para você não ser enganado, para falar, não, esse aqui é termoativado, é protetor térmico, o povo fala tudo, né? Defrisante protege. Não tem papo, cara. Você vai fazer aqui o teste, ó. Teste das mãos que chama. Teste das mãos. Como é que você faz? Pega o candidato a protetor térmico aí, defrisante, o que seja. Numa mão, você aplica esse produto aí. Na outra mão, não. A outra mão tem que estar limpinha, sem nada. Pega essas duas mãos, pede para alguém segurar o secador ligado e você pega as duas mãos e coloca juntinho embaixo do calor do secador. Se essa daqui tá com protetor e essa daqui não, e o protetor funciona, você vai fazer... Opa, aqui tá sem proteção, você vai tirar antes porque o protetor tá protegendo aqui a sua mão, tá? Se as duas mãos queimarem ao mesmo tempo, esquentarem demais ao mesmo tempo, significa que aquele protetor não protege nada. E o ideal é que você consiga ficar ali com a mão, mesmo depois de tirar a outra, a mão que tá com o protetor, que você fique ali ainda alguns segundos antes dela começar a queimar. Esse é o jeito que você testa para saber se funciona. Aqui vai alguns alertas sobre o protetor térmico. O fato do protetor térmico ter um derivado de petróleo não seria um problema. Por quê? Que momento que você vai usar isso? Você vai usar isso depois que o produto já agiu. E o problema do cabelo ter derivado de petróleo é na hora do produto entrar em contato com o cabelo. Se o protetor tem derivado de petróleo, não seria um problema. Mas qual que é o problema? E aí a gente já traz um outro alerta. Se o seu protetor térmico é oleoso, é base óleo, isso é um problema. Por quê? Simples. Quem aí cozinha em casa? Quem aí já fez fritura mesmo, tipo batata frita, que mergulha a parada no óleo lá e vai aquela coisa. Meu pai comprou um fogão industrial pra casa dele e nós fomos fritar pastel no fim de semana passado. Uma loucura. Eu saí com a roupa lá da casa do meu pai, que vinha com a roupa assim, ó, com cheiro de fritura. Mas é o seguinte, teve uma época que eu desisti de ser cabeleireiro. Vou te explicar aqui por que não pode ser base oleosa, mas tem que ter um embasamento aqui pra você entender. Da onde que eu tirei isso? Houve um tempo lá pra trás que eu não conseguia fazer liso, não conseguia fazer cabelos bons. Eu cheguei lá para trás a desistir completamente da profissão. Eu e a Bia, minha esposa, fomos montar um boteco aqui em Ribeirão Preto. Fomos montar um bar. E no bar, cara, quem fez o cardápio do bar fui eu. E eu aprendi a mexer com fritadeira, aquelas coisas. E existe uma parada que é o seguinte, chamado ponto de ebulição. O que é ponto de ebulição, Felipe? Ponto de ebulição é a temperatura que uma substância precisa chegar para ela ebulir, para ela evaporar. Ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, tá? Então, na hora que a água chega a 100 graus, ela ebulhe, ou seja, ela borbulha e aí começa a fervura, é o ponto de fervura. Agora, você já deve ter feito fritura, ou já viu alguém fazendo fritura na sua casa. O óleo, ele abre fervura quando? Demora, né? Por quê? Porque o ponto de ebulição do óleo, vou dar alguns exemplos, né? Óleo de milho 200 a 213, óleo de canola 224 a 230, 210 a 238. Então você tem um ponto de ebulição do óleo muito maior, 200 graus Celsius mais. O que isso quer dizer? Que se o produto for base água, ele chega a 100 graus Celsius e começa a evaporar. Então a água dá uma seguradinha, ela já até ajuda nisso. Se for base oleosa, a hora que a proteção, né? Porque existem ali os ativos que protegem do calor. Mas a hora que isso evaporar, for embora, o que vai sobrar? Vai sobrar a base óleo. E a base óleo chega a temperaturas maiores. Então o que é mais rápido? Para quem cozinha, o que é mais rápido? Fritar alguma coisa ou cozinhar alguma coisa? Batata. Você cozinhar uma batata para ela chegar no ponto ou fritar uma batata para ela chegar no ponto. Qual que é mais rápido? Fritar é mais rápido, não é? Por que fritar é mais rápido? Porque a temperatura é mais alta. Então, se você escolhe um protetor térmico base óleo, o que acontece? Você aumenta a temperatura que o cabelo vai sentir. Então, prefira base água. Como que eu sei isso, Felipe? A hora que você pega o produto, olha só, você precisa começar, uma outra coisa que você precisa começar a entender, que você não pode mais ficar olhando na parte do rótulo que é feito para cliente. Você tem que começar a olhar na parte do rótulo que interessa para você, que é profissional da área. Então você pega o produto, são essas letrinhas miúdas aqui, ó, atrás do rótulo do produto,
que você precisa olhar. Então, a hora que você vai olhar lá, tem um pedaço que tem ou composição, ou ingredientes, enfim, é a parte que tem os componentes da fórmula daquele produto. Se o primeiro e segundo ativos for alguma coisa oil, O-I-L, xalala oil, porque geralmente é em inglês ou em outro idioma a composição. Então vai ter não sei o que oil. O que quer dizer? Isso que é óleo de alguma coisa. Você foge. Se o primeiro ingrediente for aqua ou water, e em francês, se for um desses três aqui, se um desses três aqui for o primeiro componente, tá beleza. Se for alguma coisa oil, não está beleza nada, porque o ponto de ebulição é muito mais alto. Faz sentido o que eu tô falando? São substâncias que atingem temperaturas maiores e transportam essa temperatura para o cabelo. Beleza? Então agora nós temos velocidade. Velocidade. Velocidade do que, Felipe? Velocidade da chapada que você faz. Porque a chapinha é a coisa mais quente que a gente coloca no cabelo. Ela é a que mais gera amarelamento, muito mais do que o secador, tá? Então, quando a gente fala para a gente controlar a distribuição de calor entre toda a mecha, entre todos os fios de cabelo, de maneira a ter aquele equilíbrio perfeito para alisar totalmente o cabelo e não amarelar nem desbotar, você precisa controlar também a velocidade com que você aplica uma ferramenta térmica. E vamos pensar o seguinte. Quando você pega uma mecha, como que te ensinaram a passar chapa num cabelo, por exemplo? Rápido ou devagar? Como que é o movimento que você faz de uma chapada quando você vai fazer um liso? A velocidade com que a gente passa algo, né? E aí a gente entra naquela parte de 20 chapadas, 20 isso, 20 aquilo. Velocidade na hora de pôr o secador, que é a outra ferramenta térmica que a gente usa no alisamento, também é importante, mas o mais importante do secador é não encostar o bico do secador no cabelo. Nunca encoste o bico do secador no cabelo. O bico do secador chega numa temperatura muito mais alta que o vento que sai dele. Então, ao encostar o bico do secador, você está colocando uma temperatura muito alta que, além de completamente desnecessária, é extremamente prejudicial, não só para o amarelamento e desbotamento, mas para a saúde do cabelo. E, consequentemente, vai fazer o cabelo alisar menos. Porque quando você agride o cabelo, ele não tende a alisar mais, não. Além disso, você tem uma ação mecânica muito agressiva, né, cara? Né? Não dá. A velocidade que eu vejo a maioria ensinar, né? Há 2 anos, quando eu comecei a ensinar, quando eu comecei a fazer live, internet e tal, todo mundo passava super rápido. Aí agora já tá mudando um pouco a consciência, né? Tem muita gente, né, que já ouviu você falando. Muita gente repetindo e ensinando por aí, sim. O que acontece? Olha lá, Jaci, ó, rápido para não queimar. Pois é, só que rápido para não queimar, o rápido, o que acontece? Como a gente tem uma mecha e não uma única de fios, se você passar rápido, você tosta as que estão perto aqui da chapa. Por que tosta? Porque você passa um monte de vezes. Porque se você passa mais de 4, você passa assim rápido. Checa, 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 checa. Não é assim que a gente vê o povo fazendo? Plaque, 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 faz até o barulhinho, plaque, plaque, plaque. Você tosta as extremidades da mecha, porque você está passando muitas vezes ali e geralmente usando a chapa super quente e passando muitas vezes. E o miolo, o meio da mecha, não recebe calor suficiente para alisar. Aí o que você tem? Um cabelo que no final fica destruído e sem alisar. E amarelo. E desbotado. Então a velocidade é muito importante, você fazer o controle dessa velocidade que você passa a chapa e que você faz a escova. Felipe, é mais para devagar ou mais para mais rápido? Perto do que a maioria faz, é mais devagar. Só que essa velocidade vai variar de acordo com o tipo de cabelo, a espessura do cabelo, a saúde do cabelo, o quão cacheado é esse cabelo, qual que é o tamanho da onda desse cabelo. Então isso vai variar. Ó, para você entender, e mesmo quem fala que passa devagar, será? Presta atenção, será que é devagar mesmo? É melhor você passar menos vezes, mas passar direito, do que passar 20 sem passar direito. Então você tem que curtir cada passada de chapa, entender como o cabelo está reagindo ali, entende? Então, ó, obviamente, a velocidade da passada vai depender de outras coisas. Da temperatura de chapa que você está usando é igual, então vai depender
da espessura do fio de cabelo. Se for um cabelo mais grosso, você tem que passar ainda mais devagar. Se for um cabelo mais fino, você tem que dar uma passada um pouco mais rápida. Por quê? Tudo é tempo de distribuição da parada. É a diferença de um bife alto para um bife fininho, que chama escalope. Eu descobri esses dias que bife fininho chama escalope. Mas não alisa só 6 vezes. Não alisa só 6 vezes porque você acha que é só a chapa que alisa. Eu tenho todos os resultados que você vê lá no meu Instagram, que eu vou mostrar aqui alguns também. Todos eles você consegue alisar 100% com 3 passadas. Por que você acha que não alisa com mais de 6 passadas? Porque você está passando errado, você está chapando errado. E tá tudo bem. Se você estivesse chapando certo, estaria ficando liso perfeito, provavelmente você não estaria aqui nessa aula agora. A gente já falou de protetor térmico, velocidade, síntese, agora é T ou E. Espessura. Espessura da mecha. Eu aposto um chicabom com você que você tá pegando mecha fina demais pra chapar esse cabelo. Porque te ensinaram assim. Te ensinaram que tinha que ser mecha finíssima. Não, agora é Yolanda. Yolanda, eternamente, Yolanda. Ô, Bia, só que você me sacaneou aqui, né? É. Porque ela não tá presa. Cadê o negócio de prender ela? Mas é o seguinte, ó, por que a espessura influencia? Ao fazer mais devagar, você não precisa mais usar uma mecha tão fina. Ah, uma ajudante! Essa é a Catarina, minha filha, e vai nos ajudar aqui hoje. O que você... Não, mas pode ir lá, princesa. Deixa eu só explicar uma coisa aqui antes. O que você tem que entender? Que a espessura, ela não pode ser tão fina, porque se for muito fina, você passar muito devagar a chapa, e você passar na velocidade que tem que ser passada a chapa, o que vai acontecer? O calor, ele vai pegar muito rápido essa mecha toda. E o que a gente quer é controle e distribuição de calor. E usando o protetor térmico e a técnica certa de fazer a passada, a espessura dessa mecha pode ser maior. E a espessura dessa mecha vai ser o seguinte, ó. Primeiro, segura ela assim, filhota. Isso. Ela chama Yolanda. Você não gostou de Yolanda? Não. Eita. O que você aprendeu? Não. Você aprendeu... Olha, tem uma joaninha colorida aqui. É, olha aí. Uma joaninha. Você aprendeu que tinha que ser mecha assim, ó. Mecha fininha. Pelo menos a maioria aprendeu que tinha que ser mecha fininha assim. Qual que é o problema dessa mecha fininha? A hora que você vem com a chapa, é muito pouco fio, então a tração, que é a força que você coloca para puxar o cabelo, pode acabar arrebentando desde a raiz esse cabelo da sua cliente. Por exemplo, vamos fazer uma experiência aí com você? Pega o seu cabelo, pega um fiozinho de cabelo e puxa com força. Dói, não dói? Agora pega uma mecha grossa e puxa com força. Não dói. Por quê? Porque se a mecha é mais larga, a força que você está colocando é distribuída entre cada fiozinho de cabelo. Sabe de onde que eu tirei isso? Dos faquires. Já sabe o que é faquir? É aquela galera que deita na cama de prego. É por isso que tem tanto prego que o peso se distribui em cada pontinha e a pessoa não é furada. Agora experimenta deitar num prego só. Beleza, filhotinha, obrigado, viu? Pronto, agora vai ficar atrás da joaninha colorida. Olha só, então qual que é a espessura ideal aqui? Média, né? Média. Por quê? Porque vai depender também da espessura do fio de cabelo da sua cliente. Se for um cabelo mais grosso, você pode usar uma mecha um pouquinho mais fina. Se for um cabelo muito fino, você usa uma mecha um pouquinho mais larga. Mas geralmente você vai usar, para chapa, 1 centímetro de espessura, ó, um dedo. Então é isso aqui. É isso aqui mais ou menos. Vou chegar um pouco mais perto. Para chapa. E para escova? Para escova, em torno de 2 centímetros. 2 dedos mais ou menos, para você ter uma maior precisão. É claro que para escova de fim de semana, eu sei que você pega 4 dedos de espessura, tá tudo bem. Só que você está fazendo uma química de alisamento e você quer entregar um cabelo perfeito. Uma mecha de mais ou menos 2 centímetros, olha lá. Escova e para chapa, a metade disso. Mas se for muito quente, vai queimar nessa velocidade, Felipe. Você tá louco? Não, não tô louco. Quem tá louco é quem te ensinou a fazer do jeito que você faz. Esse sim é louco. Sobrou o E aqui, do controle de calor, que é justamente a temperatura. Se você vai fazer uma distribuição de calor, eu volto no exemplo do bife. Como que o fogo tem que estar para você fazer um bife alto, bem passado? Não pode estar fogo alto, porque se for fogo alto, a hora que tostar a parte de fora do bife,
a parte de dentro ainda vai estar crua. E aí vai acontecer aquilo que eu falei para você, ó. Você vai tostar a casquinha e o miolo vai ficar sangrando. O miolo não vai alisar. Por quê? Porque não teve calor suficiente. E a parte que fica em contato direto com a chapa vai ficar como? Tostada, vai ser agredida, vai ficar danificada, não vai dar brilho, porque cabelo destruído não dá brilho, e capaz de nem alisar por causa da força super. Qual que é a temperatura, então, Felipe? Primeira coisa de temperatura que você tem que entender é que existem duas medidas de temperatura quando a gente fala em chapa. A primeira temperatura são duas medidas, né? Que é graus Fahrenheit e graus Celsius. Eu vou falar em graus Celsius, e se a sua chapa é em graus Fahrenheit, você vai precisar fazer a transformação. Qual temperatura você precisa para fazer um liso perfeito? Você precisa basicamente dessas temperaturas. Eu coloquei 160 graus aqui Celsius, mas com técnica, mesmo que hoje em dia não existe mais chapa que tenha essa medida de temperatura 160, mas ainda tem as que tem 180 e 200 graus Celsius. 200 graus Celsius é o máximo que você precisa para fazer um liso perfeito. E quem tem aquelas que vai até 450 e tal, isso daí é graus Fahrenheit, porque a mais quente que existe, que é lá perto de 500 graus, é 500 graus Fahrenheit, não são 500 graus Celsius. Por exemplo, eu tô com essa chapa aqui, ela chama TIFE Titanium 450. Por quê? Porque ela dá 450 graus Fahrenheit. Então 450 graus Fahrenheit, na verdade, dá 232 graus Celsius. Você não precisa de mais do que 400 graus Fahrenheit. Se você tem graus Celsius, você não precisa de mais do que 200 graus Celsius. A temperatura vai variar de acordo com o fio de cabelo. Se o fio de cabelo é um fio mais fino, você vai usar menos temperatura. Se o fio de cabelo é um fio mais grosso, você vai usar um pouco mais de temperatura. Se o fio tá mais fragilizado, você vai usar menos temperatura. Se o fio tá mais saudável, você pode usar um pouco mais de temperatura. Vale lembrar aqui que tem algumas alunas minhas que se especializaram em lisos perfeitos em cabelos grisalhos. É o cabelo mais difícil de fazer sem amarelar, porque ele amarela muito fácil. Cabelos loiros muito clarinhos e cabelos grisalhos, você precisa usar a menor temperatura que você conseguir usar. Se você comprou uma dessas chapas de R$ 1.000 e R$ 1.500 que chegam a 480, 500 graus Fahrenheit, ou que passe dos 230 graus Celsius, eu sinto te dizer que você gastou dinheiro à toa. Não precisa desse tanto de temperatura, nem para alisar a afro. Dá uma olhada nesses resultados aqui. Esses são resultados reais de alunos e alunas minhas do Método Liso 2.0, para te mostrar como realmente é possível. Ó, dá uma olhada nesse cabelo antes e aí depois do liso, como a cor ficou sem desbotar, como a cor ficou intacta. Esse aqui não tá com a qualidade tão boa, mas dá para perceber que a cor não mudou de quando estava antes. Olha só esse daí, ó. Um cacheado vermelho. Olha o depois desse cabelo. Olha o movimento desse cabelo. Olha aí, mais um quase afro ou afro. E olha lá, ó. Tudo com cabelo com coloração e progressiva no mesmo dia, coloração e liso no mesmo dia. Agora esse aqui, liso e loiro no mesmo dia. Olha lá o cabelo como ele tava. Olha só. Você consegue? Olha o resultado desse cabelo depois. Como ficou. Tem mais coisa nesse vídeo ou é só esse cabelo? Tem mais cabelos? Show de bola. Então o que é isso aí? Olha lá esse antes e olha o depois, galera. O que faz você lucrar 5 vezes mais e faturar 5 vezes mais? Se você aprender a fazer cabelos como esses que eu tô mostrando, de alunos e alunas minhas, se você aprender como fazer liso e loiro no mesmo dia, liso e coloração no mesmo dia, ou liso, coloração e loiro, tudo no mesmo dia, e entregar um cabelo mais saudável do que quando sua cliente chegou no seu salão, mais saudável, com caimento natural. Olha esse loiro. Temos aí mais esse liso e loiro. Olha só. Dá uma olhada nessa parada. Olha lá, da Débora Leão, é isso? Cabelo em grau 4. O que é grau 4? Grau 4 é um cabelo danificado. Chegou danificado para ela. Fiz detox V, infusão de reconstrução, progressiva, proteção térmica e o resultado foi esse. Loiro, liso, não desbotou e ainda ficou saudável. O cliente voltou 21 dias depois,
muito satisfeita com o resultado e eu sem acreditar no que eu tava vendo. Valendo a pena cada centavo e horas a fio de estudo. Gratidão. Ela fez o trabalho e ela não acreditou no resultado, a Débora. Agora presta atenção aí, ó. O cabelo da direita é o cabelo do dia que ela fez o liso e loiro. O cabelo da esquerda é o cabelo da cliente 21 dias depois que voltou no salão para fazer sei lá eu o quê. Ou seja, o loiro durou, o liso durou. Agora imagina você dominar isso. Agora dá uma olhada nesse ruivo. Olha lá, da Miriam Ferreira, aluna do Método Liso 2.0. Já tentou fazer liso num cabelo dessa cor? Você sabe que o vermelho é o que mais desbota, não sabe? Agora imagina você fazer um liso nesse cabelo vermelho sem desbotar nada e ainda entregar o cabelo mais saudável e com esse brilho estonteante. Qual faz primeiro, meu Deus? Ó, quem é bom mesmo no trem, faz qualquer um primeiro e depois. Aqui você aprendeu como fazer para não amarelar e não desbotar, porque às vezes a cliente já chega com o cabelo loiro lá ou com o cabelo colorido e você tem que se virar nos 30. Agora nós vamos falar sobre como fazer liso, loiro e coloração, ó. Liloco! Liso, loiro e coloração no mesmo dia para faturar 5x, ou seja, 5 vezes mais, lucrar 5 vezes mais. Tava vendo o depoimento de uma aluna minha hoje, que ela escreveu lá, ela cobrava R$150. Dá uma olhada nessa parada aqui. Olha lá, Franbet, ó. Minha quarta progressiva mais luzes. 100% liso, loiro e mega saudável. Olha lá. Antes cobraria R$180 cada procedimento. Hoje eu fiz R$850 os dois. Por que ela falou que antes ela cobraria? Provavelmente porque ela não faria liso e loiro no mesmo dia. E aí ela pôs lá, antes eu tinha um maior medo de cobrar e a cliente não voltar. Hoje sei que cobro e cumpro cada não sei mais o que. Para você lucrar e faturar 5 vezes mais, com isso que você aprendeu aqui nessa aula, você precisa dessas 5 coisas aqui. Liso e loiro no mesmo dia, tudo no mesmo dia, você precisa entender essas 5 coisas aqui para você fazer. Uma delas é a ordem certa das químicas. Essas escovas são feitas com ácido? Essas escovas são feitas com ácida, orgânica, selagem, botox e qualquer outro nome de progressiva que você fale aí. Quem aí acha que APA, o que é APA? Ácido, orgânica, selagem, botox, tanino, plastia, tudo que não é tioglicolato, nem hidróxido, nem guanidina. Quem aqui acha que APA é incompatível com descolorante e coloração? Primeiro você tem que entender o que é compatibilidade. Ser compatível quer dizer pode dar certo. Pode dar certo. Não quer dizer que vai dar certo sempre. E ser incompatível significa não vai dar certo nunca. Então agora que você entendeu a diferença de compatibilidade para incompatibilidade, eu vou te dizer. APA e descolorante e coloração é tudo compatível. É tudo compatível. Ser compatível quer dizer que vai dar certo sempre? Não. Significa que tem como fazer dar certo. Por exemplo, hidróxido de guanidina vai dar errado sempre com loiro, com descolorante, por exemplo. Então elas são compatíveis sim. Você já viu aquela historinha de misturar? Lembra dessa história? Não tem mais, né? Mas eu fiz isso lá na época que tava na moda. Ainda tem a galera falando, olha aqui, o que acontece quando você faz liso e loiro e mistura as duas coisas no pote, o pote ferve. Quem já viu aí o pote fervendo? O que acontece? Quando você coloca as duas químicas num pote, bicho, é claro que pode ter reação química entre um e outro. Por quê? Porque você está misturando as duas químicas junto. Agora, se você quer misturar as duas químicas junto, passar no cabelo com elas misturadas, aí realmente você está fazendo uma doideira. Eu não sei se você sabe, mas você consegue fazer uma bomba com os produtos de limpeza que você tem na tua casa, se você misturar as coisas erradas. Diziam que até que não pode fazer química ácida em loira, somente formol. E formol é o quê? Formol é ácido. Formol é ácido, igual ácido glicílico, igual os ácidos que... E é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Só muda o nome na frente do rótulo para te vender um produto diferente, porque, formol não pode, formol pode. Vão pôr um monte de nome aí, a galera compra 5, 6 produtos e a gente enfia produto nesse povo. Então é o seguinte, isso não é uma realidade. Por quê? Quando você faz liso e loiro no mesmo dia, liso, loiro e coloração no mesmo dia, o que é que você tem? Você faz uma química primeiro, você termina essa química, ou seja, você tira o produto. Por exemplo, você vai fazer o alisamento. Você faz o alisamento e lava o cabelo, e depois vai fazer as luzes. Ou você fez as luzes, você não enxágua todo o descolorante para depois você fazer outra química? Você acha que a progressiva fica lá
Você coloca a progressiva e a progressiva fica lá segurando o cabelo liso. Ah, eu vou segurar o cabelo liso. Ah, não, vem descolorante. Ah! E solta o cabelo e o cabelo volta. Não, não é assim que funciona. O produto vai lá, tem a ação dele, muda a forma do cabelo e vai embora. E você tira ele. A mesma coisa do descolorante. Imagina ficar com o descolorante. Você acha que o descolorante fica lá? Ai, vamos segurar esse cabelo claro aqui. Se tirar a gente daqui, o cabelo escurece. Não, pô, não existe isso. É compatível, fique em paz, mete bala. Mete bala não, por quê? Porque ser compatível não quer dizer que vai dar certo sempre. Quer ver um exemplo de compatibilidade que dá errado muitas vezes? Pensa comigo. Descolorante é compatível com descolorante? Descolorante é compatível com descolorante? Sim ou não? São químicas compatíveis? Descolorante e descolorante? Claro que são compatíveis, é a mesma química. Descolorante é compatível com descolorante. Mas qual é a interação química que mais derruba cabelo, que mais quebra cabelo no Brasil? Descoloração em cima de descoloração. Por quê? Porque é feito com irresponsabilidade, é feito sem metodologia, é feito sem usar conhecimento científico. Então, ser compatível não quer dizer que vai dar certo. Tem que fazer do jeito certo. Por isso que eu te dei aqui, 5 pontos de atenção para não deixar amarelar e desbotar. Quem acha que um cabelo alisado com APA, seja formol, seja ácida, seja orgânica, seja selagem, seja botox, não abre tom, não clareia. Ou quem acha que não pega. E aí eu preciso te explicar o seguinte. A imensa maioria dos APAs tem na sua composição o quê? Que tem na composição da maioria derivados do petróleo. Derivados do petróleo, galera. O que o derivado de petróleo faz? Ele impregna no cabelo, não sai com shampoo. E a hora que você vem aqui com o produto, o derivado de petróleo olha para o produto e fala: tá fazendo o que aqui, filho? A porta é a serventia da casa, aqui você não entra. E não deixa o produto ter contato com o fio de cabelo e fazer a sua reação química que ele precisa para a gente conseguir alisar, no caso. A mesma coisa acontece quando a gente vai colocar a coloração ou o descolorante. O derivado de petróleo bloqueia a ação não só do APA, mas também do descolorante e da coloração. O que isso quer dizer? Um cabelo alisado, não é que o formol fez uma película, não. É o derivado de petróleo que tem na maioria dos APAs, foi lá, impregnou, fez. Aí sim, o derivado de petróleo realmente faz aquela impermeabilização do cabelo, ele gruda ali e não sai mais, pelo menos não com shampoo convencional, ele gruda ali e não deixa o descolorante descolorir e não deixa a coloração pegar. Se você pegar um cabelo que já está alisado, que já está com APA, você precisa fazer a retirada dos derivados de petróleo. E se você vai fazer isso no mesmo dia, a hora que você termina você vai lá, faz um procedimento que eu chamo que eu batizei de detox quelante. Só cuidado com os produtos que tem esse nome, que é tudo imitação para surfar a onda aí do detox quelante, tá? Não acredite em produto detox quelante. Quando você faz detox quelante, você elimina essa barreira do derivado de petróleo da química anterior e consegue fazer a coloração pegar, fazer o loiro clarear tranquilamente. Aliás, pelo pH das químicas, o cabelo, lembra, que ele tem um pH ideal de 4,5. O APA tá aqui, E as químicas coloração e descoloração são mais alcalinas. Então, se o cabelo passou por um APA, o que isso quer dizer? Que o cabelo esteve em uma substância mais ácida. Então, o cabelo foi acidificado, como a gente chama. Foi acidificado. Então, o cabelo, depois de um APA, ele clareia até mais rápido e pega ainda melhor a coloração. Por quê? Quanto mais ácido, melhor é a reatividade do cabelo. Quanto mais ácido, quanto mais perto aqui dos 4,5, melhor é a reatividade do cabelo. Maior é a resistência do cabelo e maior é a resiliência do cabelo. Se ele tem uma reatividade elevada, quer dizer que ele vai reagir melhor, tanto a descoloração quanto a coloração. Reagindo melhor, a coloração pega melhor, desbota menos,
fica com a cor mais vibrante e a descoloração acontece mais rápido, clareia mais tons e você consegue um resultado muito melhor. Como eu faço detox quelante? O detox quelante é um processo... existem 5 tipos de detox quelante que eu ensino. Eu ensino isso no Método Liso 2.0, ensino isso no curso Detox Quelante, que são os 5 tipos de detox quelante lá que você aprende. Tudo isso fazendo com os produtos que você já tem no seu salão. Quem acha que coloração e descoloração tira o liso, faz o liso voltar. Se descoloração tirasse liso, ou fizesse o cabelo voltar a ficar cacheado, era só você pegar todas aquelas clientes, a gente tava tudo rico. Porque a gente ia pegar todo mundo que quer fazer transição capilar e mandar ela ficar loira ou fazer uma coloração, que pronto, o cabelo dela volta. Mas não é assim que funciona, não é verdade? Então, liso não volta, alisamento não volta. Se tá voltando é porque você não alisou direito da primeira vez. Água da praia tira liso. Se tirasse liso a água da praia, era só você pegar aquelas clientes que querem voltar a ser cacheadas e falar para elas tirarem férias, ficarem 10 dias na praia com o cabelo mergulhado no mar ou na piscina. Você já fez alguma indicação dessa para alguém que quer voltar pro cacheado? Tenta fazer, porque não... aí você me fala, cara, se der certo, a gente junta todo mundo aqui, monta um resort de transição capilar em alguma praia e fica milionário todo mundo junto. Não volta, cara, não volta. Nada volta liso. X! Ordem das químicas. Qual que é a ordem certa para fazer? Liso primeiro ou loiro primeiro? Liso primeiro ou coloração primeiro? Ó, primeiro liso, depois a coloração, depois o loiro. Se não vai fazer coloração, faz primeiro o liso, depois o loiro. Se for só liso e coloração, primeiro o liso, depois a coloração. Beleza? Por quê? Primeiro por causa da questão do pH, que eu já falei, porque o pH já meio que praticamente prepara, faz parte de uma preparação para se fazer as outras químicas. Segundo, porque o loiro é a química das 3, é a química mais agressiva. E dos 3, o liso é a química menos agressiva, desde que você esteja fazendo um liso com APA. Se você faz com tioglicolato, hidróxido, guanidina... Bom, hidróxido, guanidina você nem vai poder fazer no mesmo dia. Tioglicolato, muito dificilmente você vai conseguir fazer, vai depender de uma série de fatores. Agora, a APA é o menos agressivo. Você começa pelo menos agressivo, por quê? Principalmente se você vai usar o método Liso 2.0, durante o processo de liso, de alisamento, com o APA, usando a metodologia que eu ensino, você vai tender a trazer o cabelo da situação em que ele está para deixar ele mais saudável, mesmo tendo passado por uma química. Então isso já vai preparar o cabelo para as próximas químicas, para ele reagir legal e conseguir pegar a coloração bacana, descolorir o tanto de tons que você quiser e etc. Por fim, você simplesmente aniquila, acaba, destrói qualquer possibilidade desse cabelo amarelar ou desbotar. Por quê? Porque você vai fazer primeiro liso, depois você vai botar pigmento ou tirar pigmento e fazer a cor do cabelo. Então, a possibilidade de amarelar ou desbotar é 0. Então você tem esses vários motivos para fazer. Primeiro o liso, depois a coloração, depois o loiro. E o 5... se tá certo, valorização e diferenciação. Como eu te falei, se tem pouca gente que faz liso perfeito nesse Brasilzão e nesse mundão, imagina o tanto de gente que faz liso perfeito com loiro e coloração tudo no mesmo dia. É muito mais raro. Quanto mais raro uma coisa é, mais caro ele custa. Quanto mais raro, mais procurado e maior o valor que ele pode ter. E é um raro que é bastante procurado. Por que você acha que ouro é caro e latão é barato? Porque latão tem de monte, é fácil conseguir latão. Ouro não, ouro é escasso, é raro. Por que diamante é tão caro? Porque é mais raro ainda do que ouro. Então quanto mais raro você for, mais você tem diferenciação, mais gente vai vir atrás de você. Por quê? Porque quanto menos gente tem que consegue fazer o que você faz, a galera que precisa do que você faz, a demanda aumenta. Sua agenda lota e você pode cobrar 3, 4, 5 vezes mais do que você cobra. Existe um outro agravante aí, que é o custo de oportunidade. Eu não sei se você sabe, mas a gente gasta dinheiro, energia e tempo para atrair novas clientes. Se você pega uma cliente que inicialmente iria fazer só um alisamento e você faz coloração e luzes nela, você gastou só uma vez para conseguir 3 serviços. Ao passo que se você vai fazendo só liso,
você tem que toda vez conquistar uma cliente para fazer um liso, uma cliente para fazer um liso. E tá tudo bem se você tá aqui. Porque se você faz liso perfeito, você já vai ganhar 3 vezes mais por liso. Mas se você adicionar a isso, ainda fazer coloração e loiro no mesmo dia, aí é um abraço. Tanto que os meus alunos que mais faturam são aqueles que fizeram o método liso 2.0 e entraram em seguida no Master Blonde. O Master Blonde é um outro curso com outra proposta. É a proposta de você fazer o loiro perfeito em qualquer cabelo, clarear qualquer cabelo até o 10, sem precisar matizar, né? E usando os produtos que você já tem no seu salão. Então quem faz o método liso 2.0 e o Master Blonde, e aí faz tudo isso e consegue entregar tudo isso no mesmo dia, aí, migão, é um abraço. Aí é correr pro mundo. Beleza? Um grande abraço, sucesso sempre. Valeu!